Quando de minha viagem a bordo do HMS Beagle, na condição de naturalista, fiquei deveras impressionado com certos fatos relativos à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e às relações geológicas entre a fauna e a flora atual e extinta desse continente. Tais fatos pareceram lançar alguma luz sobre a origem das espécies, mistério dos mistérios. Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo no canal Bioric Consciência. E hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro, um dia muito especial para quem é da biologia, para quem gosta de ciências em geral, porque hoje a gente comemora 211 anos do dia do nascimento de um cara muito importante para a biologia, um cara chamado Charles Robert Darwin. Pois é, hoje é o Dia Mundial de Charles Darwin. O dia em que o mundo comemora a elucidação do processo de transformação das espécies que foi realizado pelo grande naturalista inglês Charles Darwin. Claro, com a ajuda de outras pessoas, influência de outros pesquisadores e também concluindo essa ideia junto com Alfred Russel Wallace. Além disso, dia 12 de fevereiro é um dia para a celebração da ciência como um todo, para estimular as pessoas a desenvolver a curiosidade científica que era tão comum no Charles Darwin. Além disso, uma curiosidade histórica sobre o dia 12 de fevereiro. No dia 12 de fevereiro de 1994, o quadro do pintor Edvard Munch, um quadro chamado O Grito, foi roubado no museu em Oslo, mas felizmente ele foi recuperado 3 meses depois. O quadro O Grito desse pintor é avaliado no valor de 60 milhões de dólares. Bom, com certeza você já ouviu falar em Charles Robert Darwin, mas se por acaso você não está lembrando quem é, você está olhando aí pro meu vídeo falando, mas quem foi o Darwin? Foi o cara que caiu a maçã na cabeça? Não, Charles Darwin foi o cara que escreveu a obra A Origem das Espécies. Na verdade, esse livro inicialmente tinha o título de A Origem das Espécies pelos Mecanismos da Seleção Natural. Charles Darwin, então, teve o mérito de conseguir explicar como o processo de transformação das espécies acontecia, no sentido de produzir novas espécies ao longo do tempo. Para explicar esse processo, ele usou vários conceitos importantes. O principal deles, e o mais conhecido, é o conceito da seleção natural. Basicamente, a seleção natural diz que num ambiente sempre vão nascer muito mais indivíduos do que o ambiente suporta, por conta de fatores que vão limitar a quantidade de indivíduos no ambiente, como, por exemplo, falta de alimento. Não vai ter alimento para tantos indivíduos assim, mas sempre vão nascer muitos indivíduos. Por conta desse excesso de indivíduos, o Darwin falava que aconteceu uma competição pela vida. E nessa competição pela vida, só os indivíduos mais aptos que tinham herdado algum tipo de característica que dava vantagem para eles naquele ambiente, naquela competição, tendiam a sobreviver e produzir novos descendentes. Aqueles indivíduos que não tinham essas características vantajosas, obviamente perdiam a competição e eram eliminados sem que deixassem descendentes. Com isso, ao longo do tempo, essas características eram selecionadas pelo ambiente, então, e os indivíduos que tinham essas características tinham a tendência a ir deixando mais descendentes, e essa característica ia predominando na população, levando a uma transformação gradativa das espécies, gerando, obviamente, novas espécies. A seleção natural não é o único conceito que o Darwin usa para explicar esse processo. Um outro conceito muito importante é justamente a ideia de que populações biológicas tendem a produzir indivíduos numa quantidade muito maior do que o ambiente tende a suportar. Outro conceito importante é a ideia de que dentro de uma população biológica os indivíduos todos são diferentes. Eles apresentam variedades. Justamente essas as variedades que vão ser selecionadas pelo processo de seleção natural. Além de tudo isso, existe também um outro conceito importantíssimo que o Darwin lança, que é o de seleção sexual, onde características específicas dos indivíduos vão ser selecionadas diretamente pelos seus parceiros, que vão escolher os indivíduos com os quais vão copular. Sendo assim, só esses indivíduos tendem a ter herdeiros na população, mantendo as características deles nas gerações seguintes. A evolução das espécies é muito importante para as ciências biológicas. Esse fato é evidenciado por uma frase de um cara chamado Theodosius Dobzhansky. O Theodosius Dobzhansky disse uma vez:
Nada na biologia pode ser compreendido senão à luz da evolução. Devido a essa importância gigantesca, a minha ideia aqui então é fazer uma sequência, uma série de vídeos que vão falar sobre a evolução das espécies. Tem muita gente que ainda acha que a evolução das espécies é uma teoria que foi refutada, o que é um grande absurdo porque isso é mentira. Muitas pessoas ao longo do tempo tentaram refutar e muitas desenvolveram o que hoje está na moda, a gente chama de fake news, né, dizendo que a teoria de Darwin já tinha sido comprovado que era mentira, que a teoria do Darwin foi refutada, mas na verdade a teoria darwinista, a ideia de evolução das espécies, ainda é a base de toda a ciência biológica atual. E nesse vídeo, como é o primeiro vídeo dessa sequência que eu pretendo fazer sobre a evolução das espécies, eu vou tentar só fazer uma introdução para tentar deixar claro que a ideia de evolução das espécies não é só importante dentro do território da biologia, mas de várias áreas. Para isso eu trouxe aqui uma série de exemplos importantes. Um biólogo muito importante chamado Ernest Mayr escreveu um livro que chama Biologia, Ciência Única, onde ele vai discorrer sobre uma possível filosofia da biologia, separada da filosofia da ciência padrão. O livro é esse aqui, ó. E nesse livro, entre outras afirmações importantes, o Ernest Mayr afirma que A Origem das Espécies é o segundo livro mais influente da sociedade ocidental, perdendo só para a Bíblia. E uma das coisas que leva o Ernest Mayr a dizer isso no livro dele é porque a ciência, principalmente as ciências da natureza, antes da ideia darwinista ser exposta, era uma ciência que tinha muito mais princípios teleologistas, finalistas, e era ainda pautada na ideia de que existia um criador superior que tinha criado todas as espécies vivas. Então o livro do Darwin não só explicou um mecanismo biológico importante, ele mudou toda uma forma de pensamento científico no século XIX, introduzindo um tipo de explicação secular nas ciências naturais e alterando, como Ernest Mayr comenta, o Zeitgeist da época. Zeitgeist, eu não sei se essa é a pronúncia exata, mas significa o espírito do tempo, o que dá a ideia de paradigma. Ou seja, o livro do Darwin modificou um paradigma científico que existia na época, possibilitando todo um processo de crescimento da ciência depois disso. Bom, agora vamos falar então de alguns pontos em que a teoria darwinista se aplica hoje em outras áreas, além das ciências biológicas. Alguns vídeos atrás eu falei sobre um problema que são as superbactérias, bactérias que acabam desenvolvendo resistência a muitos antibióticos, podendo até criar resistência a todos os antibióticos, o que seria um problemaço, porque seriam doenças que não teriam mais como ser controladas e curadas. Hoje na medicina se sabe exatamente por que isso acontece, por que esse processo acontece, e sabendo por que acontece, é possível desenvolver medidas para diminuir esse efeito ou até tentar eliminar ele. E a explicação do porquê isso acontece está justamente na ideia de seleção natural do Charles Darwin. Isso é muito importante, por quê? Porque isso tudo foi feito pesquisas que vão garantir, por exemplo, que se você tomar o medicamento, aí, os antibióticos, pelo número de dias e nos horários adequados, você garante que todas as bactérias que estavam no seu corpo são eliminadas, inclusive as mais resistentes. Graças ao conhecimento que nós temos sobre o princípio da evolução das espécies, da adaptação das espécies, pode-se criar medidas para evitar que isso aconteça. Por exemplo, o governo brasileiro, assim como muitos outros, proibiram a venda de antibióticos sem a receita, sem a prescrição médica, o que impede de pessoas tomarem antibióticos aleatoriamente. Diminui a chance desse processo acontecer. Se você quiser saber mais sobre essa questão de superbactérias, assiste o vídeo aí que fala sobre isso. Uma outra característica médica que é explicada pelo princípio de seleção natural é a presença do traço da anemia falciforme. A anemia falciforme é um tipo de anemia genético. As pessoas que têm essa anemia não podem ser curadas só ingerindo sulfato ferroso. É uma doença muito grave e algum tempo atrás descobriu-se que essa doença está mais intimamente ligada com pessoas que têm uma descendência mais direta, mais próxima com o continente africano. Agora, o mais interessante é por que isso acontece. Também pode ser explicado pelo processo de seleção natural. Geneticamente, pessoas que carregam 2 alelos, ou seja, 2 cópias do gene defeituoso que causam essa doença, vão desenvolver a doença e todos os sintomas de anemia e muito provavelmente vão acabar, se não tendo um tratamento adequado, vão acabar morrendo muito jovens
e não passando isso adiante nas suas gerações futuras. Agora, no continente africano tem uma doença muito terrível, que não é genética, mas que ainda mata muitas pessoas hoje, que é a malária. Doença causada por um protozoário do gênero Plasmodium e caracterizada por picos de febre alta. O protozoário Plasmodium, ele invade a célula do sangue, a hemácia, e começa a se multiplicar lá dentro. Quando ele aumenta muito o seu número dentro da hemácia, ele estoura essa célula liberando substâncias no sangue que levam a uma reação que vai causar febre intensa. A grande questão é que pessoas então que têm um gene só da anemia falciforme, e não os dois, porque quem tem os dois desenvolve anemia, quem tem um gene só não desenvolve anemia, não é suficiente para desenvolver anemia, mas tem o que a gente chama de um traço da anemia falciforme. E esse traço, né, esse gene único, faz com que tenha algumas alterações na célula sanguínea, e essas alterações dificultam a entrada do plasmódium, fazendo com que essas pessoas fiquem, de certa forma, imunes à malária. E aí, então, nesse ambiente do continente africano, você tinha 3 grupos de pessoas distintos. As pessoas que herdavam os 2 genes para anemia falciforme e acabavam morrendo de anemia falciforme muito jovens, não deixando herdeiros. As pessoas que não tinham nenhum gene, não herdavam nenhum gene da anemia falciforme, e aí elas estavam suscetíveis a pegar a malária e acabavam podendo morrer de malária muito jovem também não deixando herdeiros genéticos de pessoas que não tinham esse traço. E no meio termo você tinha as pessoas que herdavam o único gene da anemia falciforme, que não fazia com que as pessoas desenvolvessem anemia falciforme, mas também impedia as pessoas de pegar malária. Essas pessoas, obviamente, tinham mais chance do que as outras de viver mais tempo e ter mais filhos. Com o tempo, então, isso foi se alastrando na população. Tanto que hoje, pessoas que têm esse parentesco mais próximo têm uma chance muito grande de ter esse traço da anemia falciforme. Que não é um problema para as pessoas, porque não tem sintomas de anemia, quem tem um traço só. Entretanto, se essa pessoa que tem o traço falciforme, se você tem o traço falciforme e pretende ter filhos com alguém, você tem que saber se essa pessoa também tem o traço. Porque se os dois tiverem o traço da anemia falciforme, existe uma chance de 25% de vocês terem um filho com anemia falciforme, e que é uma doença bastante grave e que não tem cura, né? No máximo você tem tratamentos que prolongam a vida e diminuem o sofrimento. Tudo isso explicado com base na teoria de Charles Darwin. Outra característica interessante que a gente explica com os princípios evolutivos, na área da psicologia, por exemplo, as ideias evolutivas também são muito presentes para explicar o comportamento humano. Você já se perguntou por que é tão comum na espécie humana o ato de estender a mão para um amigo ou para alguém que você está conhecendo? Pois é, na espécie dos chimpanzés, que são os nossos parentes mais próximos, quando um macho desafia o outro para uma briga, se tem uma disputa de poder de um grupo, e um dos machos que está perdendo a briga resolve desistir da disputa, ele se encolhe e estende a mão. Os etologistas que estudam comportamento animal colocam essa situação como um jeito do macho que perdeu a disputa demonstrar submissão para o macho que é o líder do grupo e assim parar de sofrer violência. Muito provavelmente esse comportamento natural acabou sendo passado para a gente também. Outra questão bastante interessante, quando uma mulher resolve sair para balada a fim de conquistar os corações, geralmente essa mulher escolhe uma cor específica de batom, por exemplo. E essa cor é o vermelho, certo? A cor da sedução, do amor. Agora, por que a tendência natural é você associar uma mulher de batom vermelho a uma mulher que quer seduzir? Ainda pegando paralelo com os nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, quando uma fêmea entra no seu estado reprodutivo, ela tem as partes genitais mais expostas, mais inchadas e assumindo um tom de vermelho vivo. Essa característica visual mostra para os machos que a fêmea está pronta para o acasalamento. Então o cérebro dos nossos antepassados registrou, muito provavelmente,
que esse tom vermelho vivo está diretamente relacionado com o ato de acasalamento. Bom, então esse é só o primeiro vídeo de uma série que vem aí para comemorar esses 211 anos, né, esse aniversário de 211 anos do nosso grande Charles Darwin. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre a história, a biografia do Charles Darwin, todas as pessoas que influenciaram até que ele chegasse aí as conclusões que ele chegou. Vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente o processo da evolução descrito pelo Charles Darwin e os desdobramentos que essa explicação teve também ao longo do desenvolvimento da ciência, né? Porque o Darwin explicou inicialmente, mas depois muitos outros cientistas colaboraram e foram melhorando essa explicação. E também vou fazer um vídeo sobre os grandes argumentos que se tem contra a ideia de evolução das espécies, que até hoje ainda são utilizados. Aliás, hoje mais do que nunca, né? Bom, então eu vou terminando esse vídeo por aqui, mas não perca aí o próximo vídeo dessa série de vídeos que vão falar sobre essa temática de evolução das espécies. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que ajuda bastante, compartilhe esse vídeo com os colegas, os amigos aí, e se você ainda não está inscrito no canal Biorrica Consciência, aproveita, se inscreve agora, clica no Ricardinho Astronauta aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Grande abraço para você então e até mais!